E se eu te contasse que o caça mais temido da Segunda Guerra Mundial ocultava uma fraqueza letal que ninguém jamais havia percebido? Por meses, os Zero japoneses reinavam absolutos nos céus, sem oposição, até que um piloto à beira da morte cometeu um erro que alterou tudo. Essa saga aérea vai arrepiar qualquer fã de aviação da Segunda Guerra, pois é assim que o Rei dos Ares tombou. No dia 7 de dezembro de 1941, o céu de Pearl Harbor não só pegava fogo, ele exalava morte. Surgiram do nada silhuetas ágeis, furtivas e impiedosas. Os aviadores americanos mal tiveram tempo de reagir quando aquelas máquinas, os Mitsubishi A6M0, começaram a rodopiar sobre eles como predadores brincando com a caça. Não voavam, espreitavam. Os que sobreviveram contariam depois com a voz embargada, mas poucos queriam dar crédito. Diziam que esses caças nipônicos ignoravam as leis da física, viravam em ângulos impossíveis, subiam como se a gravidade fosse irrelevante, pairavam e depois atacavam. O tenente John Touch, um dos ases da Marinha, resumiu com palavras que gelavam o sangue. Você não lutava contra um avião, mas contra um espectro. Ele entrava na sua mira e sumia. Rodopiava, escorregava, escalava, e num piscar de olhos estava nas suas costas. Aí você já sabia o fim. Nos 6 primeiros meses da guerra no Pacífico, o Zero não só dominava os céus, ele os tomava de assalto. Os números eram cruéis. Para cada aeronave japonesa abatida, 10 aliadas despencavam. 10 por 1. Não era batalha, era carnificina em loop. Em galpões cheios de fumaça e desespero, engenheiros yankees dissecavam cada destroço resgatado, cada asa estilhaçada, cada pedaço queimado, obcecados por uma única dúvida: como diabos criaram algo assim? O Zero virava mais apertado, acelerava mais rápido e atingia de mais longe. Seu raio de ação de 2.500 quilômetros era obsceno para a época, mas o pavor real não vinha do aço, e sim da doutrina por trás. Os japoneses não forjaram um avião, forjaram uma ideologia. O Zero dispensava blindagem. Seus tanques de combustível ficavam expostos, o fuselagem era fina como papel, pois defesa era bobagem para eles. Essa visão brotava do Bushido, o código samurai. Um guerreiro de verdade não previa ser tocado, e se fosse a morte virava honra. O Zero encarnava isso, uma katana nos céus, e por meses foi impecável. Sobre Filipinas, Malásia e Índias Orientais, esquadrilhas inteiras de Brewster Buffalo e P-40 Warhawk evaporavam em minutos. Pilotos aliados começaram a ruir. Alguns se recusavam a decolar, outros voavam já conformados com a derrota. Chamaram de febre do zero. O tenente Edward Ower foi direto. Você sabia que ia morrer antes de subir. Olhava para o alto e lá estava ele, dançando à espreita. Seu avião era mais pesado, lerdo, desajeitado. Era como botar um brutamontes contra um ninja. Os japoneses sabiam e exploravam sem dó. Seus ases, afiados na China, dominavam manobras que transformavam dogfights em armadilhas fatais. A mais mortal era o ascenso impossível. Um zero acuado puxava o manche e subia num ângulo insano. No pico, virava e desabava como lâmina sobre o caçador. Era lindo e letal, um balé virando matança. A propaganda japonesa gritava invencibilidade, e naqueles meses sombrios ninguém refutava. Tinham o dogfighter perfeito, mas até armas ideais racham e o zero também. Existia um calcanhar de Aquiles que nem japoneses nem aliados captavam ainda. Na loucura pela agilidade suprema, sacrificaram algo vital, uma falha no cerne do projeto. Uma vulnerabilidade que, ao ser revelada, reviraria a guerra no Pacífico. Bastava um piloto, só um, que sobrevivesse o bastante para achá-la.
É o 3 de junho de 1942, esse piloto ia decolar da ilha de Midway, sem imaginar que, nas horas seguintes, mudaria por acaso o destino de toda a aviação no Pacífico. Seu nome era o subtenente Scott McCloskey, e ele estava apavorado. Com apenas 23 anos e 3 meses de experiência em combates, ele avançou com o acelerador naquela manhã. Seu F-4 Wildcat, robusto e pesado, quase desajeitado, tremia sob suas mãos, bem distante da letal elegância do Zero. Ele voava em equipe com outros 6 pilotos, mas ao fim do dia só 2 voltariam. A batalha de Midway já fervia no segundo dia. Os japoneses jogavam tudo o que podiam contra a ilha minúscula, enquanto os americanos apanhavam feio. Os bombardeiros em mergulho despencavam como pássaros com as asas partidas. Os torpedeiros eram dizimados antes de chegar perto dos alvos, e os Wildcats lutavam só para se manter vivos. McCloskey já vira 17 amigos morrerem em 48 horas. Alguns queimavam vivos nas cabines, com Zeros rondando como predadores à espreita. Outros sumiam no oceano, afundando como silhuetas mudas. Todo decolagem parecia uma sentença de morte já assinada. De repente, a rádio estalou em ruído e desespero. Bandidos às 2 horas, altitude alta, meu Deus, são mais de 30. McCloskey virou a cabeça e os avistou. Um enxame enorme de Zeros reluzindo ao sol da manhã, como vespas de aço. O que veio em seguida ficou gravado em sua memória com uma nitidez cruel. Os Zeros se dividiram com precisão impecável. Uns subiam, outros flanqueavam, e o resto investia direto neles. A caçada começou. O primeiro Wildcat explodiu sem chance de reação. Jimmy Rawlins, que horas antes falava das hambúrgueres da mãe, virou uma bola de chamas. Sem grito, sem adeus, só sumiu. E o Zero que o abateu já caçava o próximo. McCloskey quebrou a formação no instinto puro e puxou o manche num mergulho desesperado, mas não adiantou. Um Zero grudou em sua traseira em segundos. As balas traçantes raspavam a cabine, linhas de morte luminosas. Ele puxou com mais força, sentindo os Gs o esmagarem no assento. O Wildcat gemia, mas o Zero colava, inescapável como uma sombra grudada. Foi aí que ele decidiu. Não foi estratégia genial, foi só sobrevivência crua. Empurrou o manche para baixo com tudo e o Wildcat partiu num mergulho vertical insano. A força G negativa o arrancou do banco. O corpo flutuou nos cintos. Tudo na cabine subiu. O estômago veio à boca. O motor uivava. A velocidade disparava sem freio. 250 nós. O oceano se erguia como uma muralha azul mortal. Ele esperava os tiros, os impactos, a morte, mas nada veio. Com um puxão hercúleo nivelou o avião a só 300 metros da água. Os Gs o espremeram com violência. A visão estreitou num túnel cinza. A fuselagem rangeu, mas aguentou. O Wildcat velho, bruto e pesado resistiu. Ele olhou ao redor em pânico. Cadê o Zero? Demorou segundos para localizá-lo bem lá em cima, girando, procurando, como se o tivesse perdido. Não fazia sentido. O Zero era melhor em tudo. Mais rápido, mais maneiro, superior em subida. Não havia lógica para McCloskey estar vivo, exceto uma, e mesmo assim ele respirava. Atordoado e trêmulo, ele subiu de novo, rente ao mar. A rádio continuava um caos de explosões, comandos partidos, vozes que calavam no meio. O céu era um açougue, mas algo mudara. Algo que McCloskey ainda não captava, mas que ali mesmo viraria a arma secreta contra o inimigo mais mortal do Pacífico. A batalha trovejava lá em cima, mas pela primeira vez em 3 meses, McCloskey escapara de um Zero na cauda com uma manobra que furava todas as regras do dogfight. Um mergulho vertical a todo vapor, que os instrutores juravam ser suicídio. E funcionara. A cabeça dele acelerou.
tinha algo ali, algo grande. O Zero o tinha na mira, morto de todo, mas largou a perseguição no mergulho. Por quê? Duas opções. Ou o japonês foi chamado para outro lado, ou simplesmente não aguentou o tranco. Aí ele lembrou. Uma conversa antiga, pré-Pearl Harbor, com um engenheiro falando de aviões leves demais, com problemas em mergulhos rápidos. Falava de flutter aerodinâmico, controles que travavam, estruturas vibrando no limite. McCloskey olhou para o alto. A briga ainda rolava, zeros rodopiando como tubarões entre Wildcats, tiros cruzando, aviões caindo, mas agora ele avistava algo diferente, uma chance mínima, arriscada ao extremo, talvez fatal, mas concreta. Empurrou o acelerador ao máximo e subiu de novo rumo à briga, com o coração martelando no peito. Se estivesse certo, tinha descoberto o único ponto fraco daquela máquina impecável. Se errasse, restavam-lhe no máximo 3 minutos de existência. Retornou ao dogfight com uma lucidez gélida e perturbadora, em total oposição ao pandemônio reinante. Outro Wildcat acabara de ser abatido, seu motor jorrando fumaça preta enquanto despencava descontrolado para o mar. Os zeros agora eram 3 para cada avião americano. Não era uma odds ruim, era algo inviável, mas McCloskey já não se importava com estatísticas, focava na física, no zero. Escolheu o alvo com precisão de cirurgião. Um zero isolado caçando um Wildcat a cerca de 2.000 metros de altitude. O piloto Yankee executava tudo à risca, curvas apertadas, evasivas defensivas, lutando para fugir, mas era inútil. O zero colava na cauda dele, aproximando-se devagar, só aguardando o instante ideal para cravar as garras. McCloskey se posicionou acima e atrás do inimigo, com o sol cegando as suas costas. Tática elementar, quase rudimentar, porém infalível. A 500 metros abriu fogo. Não contava com acerto direto. O alvo era ágil demais e distante, mas isso era irrelevante. As balas traçantes roçaram o bastante para atrair atenção. A resposta veio na hora. O zero largou a vítima e virou para ele com uma graça mortal. Em instantes, os papéis se inverteram. Agora McCloskey era a presa. O japonês encurtou a distância com maestria assassina, se alinhando para o tiro certeiro. McCloskey via as armas do zero apontadas. Era a hora. Sem pestanejar, forçou o manche para baixo com toda a potência. O Wildcat mergulhou como um bloco de chumbo. O altímetro girava louco 1.200 metros, 800, 700. A velocidade passou dos 300 nós. A fuselagem tremeu, os comandos endureceram, quase travando, e o uivo do ar sobrepujava o motor. 600 metros, 500. O oceano dominava a vista, 400, 300. A insegurança brotou. E se estivesse errado? E se o nipônico o seguisse até o fim, morrendo por um palpite de pavor? Suas mãos vibravam no manche. Todo instinto berrava para puxar para cima, preservar a pele. Então, espiou o retrovisor e flagrou algo magnífico. O zero interrompeu o mergulho de supetão, como se chocasse numa barreira invisível por volta de 1.000 metros. Não foi uma saída limpa. O aparelho chacoalhou com fúria, as superfícies de controle guerreando contra cargas esmagadoras, e ficou lá em cima rodopiando em busca. Embaixo, McCloskey puxou o manche com unhas e dentes. O Wildcat rangeu, sacudiu, reclamou em cada rebite, mas cedeu. Ele emergiu do mergulho a meros 100 metros da água, tão rente que via as ondas crestadas espumando abaixo. A visão escureceu por um segundo, o sangue fugiu da cabeça e ele achou que ia apagar, mas resistiu. O avião aguentou. Ele aguentou e seguiu respirando. Ali, compreendeu não como hipótese, mas como verdade irrefutável. O zero tinha calcanhar de Aquiles. Não sustentava um mergulho supersônico,
não por falhar na descida, mas por perder o domínio. Era leve demais, frágil, feito para dominação em curvas cerradas, não para a selvageria de uma queda brutal. Acima de 400 quilômetros por hora, as asas tremiam, os ailerons perdiam precisão, o leme virava inútil. O caça virava um míssil imprevisível. Os pilotos japoneses sabiam disso, por isso cortavam a perseguição. Mas essa doutrina era também uma fraqueza, um padrão previsível, uma fenda na armadura perfeita, e McCloskey a havia exposto, ganhou altura outra vez, agora com plano definido. O combate persistia caótico, Wildcats tombando, zeros implacáveis, o céu um açougue, mas ele portava algo novo, uma tática, uma brecha. Avistou um zero no encalço de um Wildcat fadado, preso em espirais vãs que só adiavam o fim. Sem titubear, sobrevoou e atacou. Nada de firulas ou acrobacias vistosas, só ímpeto cru e fúria. Disparou a 200 metros. As rajadas rasgaram asa e ventre do zero, estraçalhando sua carcaça esguia. O japonês girou para contra-atacar na hora. Movimento padrão, sempre vencedor, mas não ali. McCloskey não curvou, manteve o declive, roçando o zero num piscar veloz demais para a luta prolongada. O piloto japonês tentou acompanhá-lo, puxando o manche para mergulhar junto, e aí cometeu o erro que selou seu destino. O zero começou a tremer de leve no início, depois com fúria total. As superfícies de controle pararam de funcionar. O avião atingiu o limite de compressibilidade, onde o piloto perde qualquer domínio real. McCloskey conseguia visualizar o japonês debatendo-se com o manche, percebendo que a máquina já não lhe obedecia. O zero prosseguia a queda, ganhando velocidade insana, cada vez mais descontrolado. McCloskey puxou do seu próprio mergulho a cerca de 500 metros. O Wildcat reagiu lento, mas sólido. Ele virou e olhou para cima. O zero ainda caía. Por volta dos 300 metros, o inimigo recuperou um pouco o equilíbrio, mas era tarde demais. As asas estavam empenadas, o fuselagem retorcido, o motor engasgando. Fumaça preta jorrou da fuselagem, perdeu impulsão, inclinou-se e entrou em uma espiral apertada, rumando direto para o oceano. McCloskey nem precisou presenciar o impacto, pois naquele instante não só sobrevivera, como descobrira o segredo para vencer o invencível. A estratégia era rudimentar ao extremo, ganhar altura sobre o zero, mergulhar em velocidade máxima, atirar no passe e sumir. Se o zero tentasse seguir, seus comandos falhavam e ele ficava exposto. Caso contrário, McCloskey saía do mergulho, subia novamente e repetia o ciclo. Era o inverso de tudo nos manuais de instrução. Sem curvas cerradas, sem dogfight tradicional. Girar contra o zero era assinar a própria sentença. Isso, por outro lado, era sobrevivência em estado puro. Ele testou a tática mais 2 vezes nos 20 minutos seguintes. O segundo zero fugiu, após o primeiro passe, como se soubesse que não pegaria um oponente relutante em virar. O terceiro foi menos esperto, mergulhou atrás dele e não emergiu. As vibrações o despedaçaram. Acabou no mar, destruído pelo próprio projeto. Quando o combate cessou, McCloskey ainda voava, 3 confrontos com zeros e 3 vitórias na conta. Agora rumava de volta a Midway, com o Wildcat cravejado de buracos, mas firme no ar. 1 hora antes, isso seria inconcebível. Ao pousar, as mãos tremiam tanto que mal conseguiu largar os controles. O uniforme encharcado de suor, apesar do frio em altitude. Em algum ponto, vomitará dentro da máscara de oxigênio, sem nem se lembrar, mas estava vivo e carregava algo mais precioso, uma solução. O Major Peterson, oficial de inteligência, ouviu o relato com ceticismo cada vez maior. Você está dizendo que para bater o zero a gente não gira com ele?
McCloskey confirmou, a voz rouca ainda. Exato. Nunca girar. É suicídio puro. Usar mergulhos em alta velocidade. O Zero não acompanha. Os controles dele cedem. Peterson torceu o nariz e, se não te segue, McCloskey esboçou um sorriso leve, o primeiro em dias. Aí você sobe e repete o processo até ele errar ou tentar te seguir. Fez um gesto cortante com a mão. Pronto. Parece maluquice, resmungou Peterson, mas já anotava furiosamente. Porque, loucura ou não, era a primeira tática efetiva contra o Zero em 6 meses de reveses. A primeira fresta em algo que parecera imbatível. Tem mais, completou McCloskey. O Wildcat aguenta mais porrada e continua voando. E em mergulho ganha velocidade melhor. Esse peso que a gente detesta é, na verdade, uma força. Basta parar de lutar no jogo deles e impor o nosso. Peterson ergueu os olhos devagar. Você percebe o que isso implica? McCloskey balançou a cabeça, sereno. Não implica nada se os outros não souberem. Os dois captaram à pressa. Relatórios demoravam semanas, e nesse meio tempo mais aviadores morreriam por regras falhas. McCloskey decidiu na hora. Reúne todos os pilotos hoje à noite, antes do próximo voo. Peterson hesitou um instante. Você não tem autoridade para... Não me importo com autoridade, cortou McCloskey com uma veemência que os pegou de surpresa. Vi 17 amigos morrerem em 2 dias. Não vou deixar mais um ir por ignorar isso, nem um só. O silêncio pesou. Por fim, Peterson aqueceu. Reunião às 19 horas. Você tem 30 minutos. McCloskey não pedia mais porque sua descoberta não era mera manobra, era esperança. E naquelas horas sombrias da guerra, esperança superava qualquer armamento. A reunião dos pilotos naquela noite fugia completamente dos briefings rígidos de praxe. Sem ar professoral, sem hierarquias marcadas. Era como um ajuntamento de rapazes que escaparam por um triz, trocando o que só poderia mantê-los inteiros no dia seguinte. 23 pilotos se espremiam na barraca das operações, vários ainda com os macacões sujos de suor, graxa e fumaça. Todos haviam pilotado naquele dia. Todos testemunharam mortes e carregavam nos olhos o vazio de quem roçou a beira do abismo. Scott McCloskey se plantou à frente deles, achando-se deslocado. Não era oficial de instrução nem chefe, apenas um aviador de sorte que soube observar. Sem preâmbulos ou falas pomposas, soltou direto. O Zero não é imbatível. Um burburinho imediato surgiu, mas morreu logo. Nos 30 minutos seguintes, ele despejou tudo o que aprendera. Rabiscou no quadro, gesticulou ângulos com as mãos. Falou das forças G, de como o ar engana uma aeronave, mas o foco era a sobrevivência. Quando um Zero cola na sua cauda, o impulso manda virar. Esse impulso é fatal. O Zero foi feito para isso, mais leve, mais maneiro. Em dogfight de curvas, a gente sempre perde. Várias cabeças balançaram em silêncio. Ninguém contestava, mas havia um custo nisso tudo. Ele é frágil, sem proteção e, principalmente, não aguenta mergulhos em alta velocidade. Os comandos falham. Um tenente cortou cético. Como você sabe? Scott McCloskey rebateu na hora. Testei isso 3 vezes hoje. O silêncio pesou mais. Nossos Wildcats são mais robustos, apesar do peso extra. No mergulho, a vantagem é nossa. Então, alguém perguntou com desdém se era coisa de covarde. Scott McCloskey balançou a cabeça devagar. Não, é sobreviver e vencer. Descreveu a manobra com franqueza crua. Ganhar altura, mergulhar em velocidade, atirar e vazar. Jamais ficar, jamais curvar. Subir de novo e repetir. Não era bonito, não era valente, mas dava resultado. O Major Peterson, do fundo, opinou. É luta de energia. Os europeus já aplicam. Scott McCloskey confirmou. Sim,
mas exige ferro na espinha, desobedecer o instinto de virar, parecer medroso subindo sem parar. Mas os medrosos vivos abatem aviões, os valentes mortos não. O ar ficou carregado. Os caras digeriam aquilo, derrubando meses de doutrina. De um canto, um jovem alferes murmurou: eu fiz isso hoje de pavor. Mergulhei e o zero desistiu. Scott McCloskey o encarou. Não foi acaso, foi a lei da física. Aquilo mexeu com o ambiente. Na hora seguinte discutiram, duvidaram e refinaram cada pormenor. Uns hesitavam, outros topavam qualquer parada, mas todos prestavam atenção, pois todos haviam pago caro demais. No fim, fixaram normas claras, sempre priorizar a altura, trocá-la por velocidade, atacar em mergulhos velozes, atirar e sumir, sem frear pela mira perfeita. Se um zero grudar, mergulhar na hora, fugir, subir e recomeçar. Voar em duplas, um decoy, o outro ataca. E, acima de tudo, nunca, nunca mesmo, dogfight de curvas com um zero. Simples, sem fanfarra, mas, pela primeira vez em meses, tinham um jeito de se manter vivos e, quem sabe, virar o jogo. A informação se espalhou naquela noite. Pilotos contataram outros em ilhas próximas pelo rádio, passando a tática como um código de salvação. Oficiais mandaram relatórios urgentes, e o Major Peterson ficou acordado redigindo uma avaliação que rodaria o Pacífico inteiro. Mas a virada real veio dos aviadores, de sobreviventes instruindo pares em hangares empoeirados, de diálogos exaustos repetindo o que colava, e principalmente dos números. Por 6 meses, o zero reinara nos céus graças a uma só força, domínio nas curvas. Isso custara milhares de vidas aliadas que toparam o desafio nos termos dele. Mas agora, quase sem querer, um piloto achara a falha e essa brecha mudaria o rumo. Não de supetão, não com alarde, mas firme, porque os americanos agora tinham novidade: saber, método e otimismo. Os indícios iniciais foram discretos. Após Midway, nas semanas seguintes, as baixas inverteram, nada estrondoso, mas o bastante para os analistas captarem. Pilotos dos EUA duravam mais no ar. Confrontos com zeros deixavam de ser suicídio certo. Nas Ilhas Salomão, um esquadrão de Wildcats desceu de cima em raids rápidos, sem curvas, e cravou 4-0 sem perdas, inimaginável antes. Na Nova Guiné, outro aviador driblou 3 zeros com um truque, mergulhou a pique nos 3. Eles tentaram colar e descontrolaram, dando-lhe tempo para escapar. Não se tratava de sorte, mas de física transformada em estratégia de combate. Os japoneses passaram a perceber a mudança, porém não a compreendiam. Seus aviadores relatavam que os americanos fugiam do confronto honroso, mergulhando em picada e escapando o tempo todo. Para eles, era sinal de covardia, mas na verdade assistiam a algo bem mais ameaçador: uma verdadeira revolução tática. Os Estados Unidos haviam abandonado a forma de guerra imposta pelo inimigo. Em agosto de 1942, essas manobras já ganhavam forma oficial. Ataques em mergulho, ações em duplas, aproveitamento da altura como trunfo. Tudo baseado em um conceito básico: priorizar a velocidade em vez da agilidade, a vida em vez do ego. O grande virada aconteceu em Guadalcanal. Lá, os pilotos americanos, já versados nessas técnicas, encararam ondas de zeros em dogfights ferozes, mas agora os números mudavam. As baixas começavam a se equiparar, um por um. Às vezes até pendendo para o lado do ZUA. O zero permanecia mortal. Seus comandos continuavam experientes e corajosos, mas deixavam de ser imbatíveis. Tudo partira de um aviador que optou por não girar e apenas despencar. Scott McCloskey continuou em voos até outubro de 1942.
quando seu Wildcat foi abatido por artilharia antiaérea sobre Guadalcanal. Mesmo assim, conseguiu pousar a aeronave destruída numa pista improvisada, com vários ossos quebrados, mas vivo. Mandado de volta aos EUA, se recuperou e virou instrutor. Dali, capacitou milhares de novatos nas táticas que inventara quase por acaso, convertendo sua vivência em lições que se espalhavam por cada nova leva de combatentes. Historiadores discutem há décadas quantas vidas ele salvou de fato com essa descoberta. Não dá para precisar, mas estudos apontam que as novas abordagens contra o zero cortaram as perdas americanas em pelo menos 30% entre 1942 e 1943. Isso pode equivaler a milhares de aviadores que sobreviveram quando senão teriam perecido. Em 1943, com a entrada de caças como o F-6F Hellcat e o F-4 o Corsair, a superioridade do Zero evaporou totalmente. Essas máquinas não só o venciam em mergulho, como também em velocidade, armamento e durabilidade. Junto a pilotos treinados em combate energético, viraram o antigo rei dos céus em mero alvo. Ainda assim, os ensinamentos de McCloskey se mantiveram essenciais. Jamais lutar nos termos do adversário, explorar fraquezas alheias, valorizar as próprias vantagens, por mais simples que fossem, e colocar a sobrevivência acima da fama. Os japoneses nunca conseguiram ajustar o zero de modo eficiente contra isso. Tentaram reforçar a blindagem, mas perderam a agilidade. Buscaram aprimorar o mergulho, porém o projeto estrutural impedia. O zero fora feito para uma doutrina precisa. Quando ela foi driblada, a aeronave ficou vulnerável. Após o conflito, Scott McCloskey raramente mencionava seu papel. Costumava minimizar. Foi pura sorte. Qualquer um faria o mesmo. Mas os que voaram ao seu lado sabiam que ia além. Tratava-se de percepção sob estresse brutal. Coragem para testar o novo quando errar era fatal. Lucidez para identificar padrões no meio da bagunça. E, principalmente, a escolha de disseminar esse saber. Não guardou para si, ensinou, e isso preservou mais existências do que qualquer triunfo solitário. O zero serviu até o fim da guerra, cada vez mais obsoleto. Em 1945, contra experts e aviões melhores, virou presa fácil. O demônio dos ares fora domado por fim, e a saga de McCloskey com o zero transcendeu um mero capítulo bélico, virando aula sobre como a criatividade surge na adversidade, como uma noção altera o rumo de uma guerra e como o saber partilhado amplifica seu alcance. No fundo, tudo veio de algo modesto, um piloto, um instante de terror, um mergulho e dali, o mundo aéreo nunca mais foi o mesmo. Senhor poderoso Deus.